Capítulo 7. O método de Deus para curar crianças em Cristo. Está alguém entre vós doente? Não deveria haver nenhum doente entre vós, porque pelas suas feridas fostes sarados. Contudo, não tem havido nenhum desenvolvimento ou crescimento espiritual, e vocês são ainda crianças em Cristo, de sorte que estão doentes. A cura para o homem com a mente carnal. Ser carnal significa ser dirigido pelos sentidos. O homem com a mente carnal é um crente que não chegou a um ponto em que a palavra o dirige e governa seus pensamentos. Ele é chamado de criança em Cristo, uma pessoa com a mente carnal. Ele é governado pela carne, por aquilo que vê com seus olhos, pelo que sente, ouve e escuta, saboreia e cheira. Ele é um filho de Deus, porém dirigido pelo corpo e governado pelos sentidos. É uma criança em Cristo. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3 diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, isto é, a homens cujos espíritos conseguiram dominar sobre seu pensamento. Seu espírito é recriado, mas a mente não renovada ainda governa o espírito. Em outras palavras, não posso falar a vocês como a homens cujas mentes estão subordinadas à palavra de Deus. As mentes deles não foram renovadas, eles ainda eram crianças. Hebreus 5, do 11 ao 14, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, portanto vos fizestes negligentes para ouvir. Quantos crentes se enquadram nessa admoestação? Eles não podem entender a palavra, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça porque é menino. A expressão palavra da justiça é muito pouco entendida. Significa que essas pessoas nunca tiveram uma experiência quanto a viver a justiça. O que queremos dizer com isso? Justiça quer dizer a capacidade de estar na presença do Pai ou dos demônios, da enfermidade ou da doença, sem nenhum sentimento de inferioridade, condenação ou consciência de pecado. Aqueles que vivem a justiça ou que sabem pela palavra que são a justiça de Deus em Cristo, são dominadores absolutos sobre as circunstâncias, demônios e doenças. 2 Coríntios 5:21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você está tendo uma experiência na palavra da justiça. Você está descobrindo que é a palavra que cura. Esse ministério da palavra de Deus é a palavra da justiça. É a palavra da justiça que liberta os homens, leva-os para fora do domínio de Satanás, para a liberdade dos filhos de Deus. Quão ousados eles se tornam! Com qual poder eles falam? Hebreus 5,14 diz: Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O crente anteriormente descrito cresceu na vida espiritual em Cristo. Ele se alimenta da palavra até que ela o tenha transfigurado. Tiago 5, 14 e 16 é o método de Deus para curar os crentes carnais ou os meninos em Cristo. Deus, em sua grande graça, diz: Está alguém entre vós doentes? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Note bem cuidadosamente esses fatos. A pessoa não pode ver que sua doença foi colocada em Cristo, mas pode ver os presbíteros, ouvir as orações deles e sentir o óleo da unção sobre sua testa. Ela pode sentir as mãos deles sobre sua cabeça. Ela está vivendo no âmbito dos sentidos. A graça desce e vai de encontro a ela, a essa pessoa dentro desse âmbito.
Se ela tivesse se aproveitado de seus privilégios, poderia ter agido sobre 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo é para o cristão. Se aquele crente, ainda criança em Cristo, tivesse se aproveitado de seus direitos e privilégios, poderia ter olhado para cima e ter dito: Pai, perdoa-me por aquilo que fiz, que causou minha doença. O Pai o teria, então, perdoado e curado. Mas ele tem de ver e sentir antes de poder crer. Ele pertence à classe de Tomé. Quando eu vir, crerei. Praticamente toda a fé que os homens tinham em Jesus antes de sua morte e ressurreição era a fé do conhecimento pelos sentidos. Eles criam nas coisas que viam e ouviam. Eles não podiam crer na ressurreição, pois nunca tinham visto uma. Eles tinham visto Lázaro ressurgido dentre os mortos, mas ele foi simplesmente levantado dentre os mortos, trazido novamente à vida. Ele não tinha sido ressuscitado, pois ele morreu novamente depois disso. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela vem até nosso nível e nos encontra na situação em que não podemos aparentemente agir sobre a palavra, porque ainda somos governados pelos sentidos.